Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. O Vila Nova demitiu o técnico Rafael Lacerda após 3 derrotas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Neste vídeo eu vou apresentar a minha opinião sobre essa decisão da diretoria colorada. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever rumo aos 10 mil inscritos. Deixe também o seu like, a maneira de prestigiar o nosso trabalho. Mas principalmente, deixe o seu comentário, pois é assim que eu fico sabendo o que você pensa sobre o tema em que abordamos neste vídeo. Falando em vídeo, ele tem um oferecimento do futebol da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está no Instagram, @Lutei Magazine. WhatsApp 99402-7562. Rafael Lacerda não é mais o técnico do Vila. Ele chegou no início da temporada, fez o campeonato estadual, fez a Copa do Brasil, fez a Copa Verde, ou pelo menos esteve durante a participação do Vila na Copa Verde, e 11 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de falarmos especificamente da demissão, vamos apresentar para vocês os números da passagem do Rafael Lacerda pela equipe do Vila Nova. Foram 33 jogos comandando o time colorado, 15 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Nestes jogos, a equipe dele marcou 31 gols e sofreu 22. O aproveitamento foi de 54%. Então, este é o scout, né? Os números do Rafael Lacerda. E se a gente falar das competições, aí o Rafael Lacerda foi campeão goiano, chegou até a terceira fase da Copa do Brasil, e na Copa Verde, em que o Vila usou quase sempre o seu time sub-20, o Rafael Lacerda praticamente não participou dessa campanha. E na Série B, em 11 jogos, ele deixa o Vila Nova na 9ª colocação, com 16 pontos conquistados. Então, este é o extrato da passagem de Rafael Lacerda pela equipe do Vila Nova. Bem, vamos lá, né? Como é que eu primeiro classifico o trabalho do Rafael Lacerda à frente do Vila? Um trabalho importante, pois o Rafael Lacerda, comandando o Vila Nova, levou o Vila ao título goiano, e um título difícil de se conquistar, especialmente ali na final. Primeiro ele tira o Goiás na semifinal, numa disputa acirrada, e depois ele consegue reverter uma desvantagem grande na final contra o Anápolis, perdeu 2-0 o primeiro jogo e conseguiu reverter o segundo em um jogo emocionante, né, já definido na reta final da partida, e isso precisa ser colocado na conta do Rafael Lacerda. O Rafael Lacerda conseguiu quebrar um jejum enorme da equipe do Vila. Há muitos e muitos anos que esse tabu vinha perdurando, o Vila com bons times, com times razoáveis, com times ruins, com diversos treinadores, e ninguém tinha conseguido. E o Rafael Lacerda, claro, juntamente com o elenco, com a diretoria, com todo o conjunto Vila Nova, o Rafael Lacerda foi sim uma peça importante nessa conquista do título de campeão goiano de 2025. Um título importante para o Vila, volto a repetir mais uma vez. Outro aspecto em relação ao trabalho do Rafael Lacerda: o time dele tinha padrão. Era uma equipe que tinha padrão, que tinha ideias muito claras de jogo, e isso é algo que a gente sempre tem que observar no trabalho dos treinadores. As equipes têm padrão, as equipes têm estratégia bem definidas, os jogadores conseguem entender e cumprir essas estratégias traçadas pelo treinador, e isso também o Rafael conseguiu à frente do Vila. A equipe do Vila era um time que a gente sabia como jogaria, né? A gente sabia a postura dentro de campo. Tem dia que é mal executado, tem dia que é bem executado, faz parte do jogo, mas as ideias do Rafael Lacerda eram claras dentro do desempenho do Vila, dentro da postura do time do Vila
ao longo dessa temporada. Então tudo isso a gente ressalta de maneira positiva. Claro que você tem também os pontos negativos do trabalho. Por exemplo, a dificuldade do Vila em jogar fora de casa, né? O excesso de cuidado quando a equipe tinha um resultado positivo. Não que não se deva ter cuidado, mas em alguns momentos ele exagerava. Me lembro do Campeonato Goiano, um jogo contra a Jataiense pelas quartas de final, que o Vila tinha uma vantagem por ter ganhado o jogo da ida. O Vila abdicou de jogar para defender a vantagem que tinha, sendo que eu entendo que naquela ocasião não cabia isso. O Vila poderia sim ter jogado, ido para cima e definido o jogo de uma maneira mais tranquila, o duelo contra a Jataiense. Um time com dificuldades para jogar fora de casa, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é muito notório. Quando a gente pega aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova em 9º lugar. Se a gente puxar a classificação como mandante, o Vila está na 10ª colocação. Se a gente puxar a classificação como visitante, o Vila é o 14º colocado, né? E não só pela pontuação, o Vila somou 4 pontos fora de casa, mas também pelas atuações. A equipe do Rafael Lacerda no Campeonato Brasileiro da Série B, em relação aos jogos em casa e os jogos fora de casa, eram equipes bipolares, né, de comportamentos muito diferentes. Um time em casa muito valente, muito aguerrido, corajoso, que agride os adversários. Aconteceu isso contra a Chapecoense, contra o Botafogo, contra o próprio Novo Horizontino, que o Vila perdeu, contra o Atlético Paranaense. Então o Vila, ali principalmente nos jogos no Oba, já que jogou uma vez também no Estádio Serra Dourada contra o Paysandu, era sempre um Vila muito agressivo, que fazia o resultado, que impunha o resultado perante o adversário. Já nos jogos fora de casa, é claro que a gente está falando da Série B, uma competição altamente caseira. A Série B é uma competição de perfil caseiro. O Vila não conseguia ter esse mesmo comportamento, né? Pelo contrário, era um Vila muito diferente desse. Por isso que eu citei que era uma equipe bipolar, né? Era um time de um comportamento dentro de casa e um comportamento fora de casa. Isso era culpa só do Rafael? Não. Ok? Não era culpa apenas do Rafael. Lógico que a estratégia para o jogo ou para os jogos é ele quem define, né? Afinal, ele é o comandante técnico da equipe, tático também. Porém, você tem também o comportamento dos jogadores em campo. Muitas das vezes o Vila não conseguia explorar bem o contra-ataque nessas situações. Outras vezes o Vila rifava demais a bola. A gente não tem uma garantia de que isso era um pedido do treinador. Às vezes é o comportamento do jogador também. Então, o Rafael, claro, tem a sua parcela, pois é ele que define a estratégia para os jogos, mas com certeza os jogadores do Vila também têm essa parcela nessa escolha, nesse modo de atuar fora de casa. Vieram as 3 derrotas consecutivas, 2 delas em jogos em que o Vila foi mal, né, em que o Vila apresentou um futebol ruim, que foram os 2 jogos fora de casa, nas derrotas fora de casa. Na derrota em casa para o Novo Horizontino, eu gostei do Vila naquele dia. Achei que o Vila fez um bom jogo. Teve a questão da expulsão, para mim uma expulsão equivocada, a do Igor Henrique, e aquilo acabou trazendo um prejuízo grande para o Vila. Mas diante de um adversário muito bom, que era o Novo Horizontino, o Vila foi melhor do que o Novo Horizontino dentro do jogo. Faltou a eficiência para colocar a bola na rede. E isso não adianta a gente pôr a culpa no treinador, certo? Então vamos lá, né? Em relação a... Então eu classifico o trabalho do Lacerda à frente do Vila como um trabalho bom. Não foi excelente, excepcional, mas foi bom. Ele deixou alguma coisa para o Vila. Ao contrário de dezenas de outros profissionais que nessas últimas décadas passaram pelo Vila, foram embora e não deixaram nada. A maioria absoluta deles não deixou nada para o Vila. O Rafael deixa. Ele deixa o fim de um tabu muito indigesto, que era o de não conseguir conquistar o Campeonato Goiano há quase 2 décadas. E isso precisa ser ressaltado, ok? Mas em relação à demissão, o Vila fez o que é padrão. É um comportamento padrão, é um hábito cultural do futebol brasileiro. E é muito difícil você lutar contra hábitos culturais.
sejam eles de fala. Por exemplo, você tem um sotaque, né, como eu tenho, como cada região do país tem o seu. É muito difícil você falar fora do seu sotaque, porque aquilo é natural para você. Você tem o hábito, numa determinada região, de comer uma comida típica, e isso é natural, né? Nós comemos arroz com feijão aqui no Brasil quase todos os dias. Em outros países isso não acontece. Então isso também é um hábito. E o futebol brasileiro tem o hábito de, nessas situações, mandar o treinador embora. Na dúvida, manda embora, né? Normalmente é assim que funciona. Porque eu não tenho garantias, e não posso dar essas garantias a você, torcedor, e penso que ninguém pode, de que nessa troca o Vila vai sair ganhando, de que o Vila trará um outro profissional que fará com que essa equipe jogue mais do que vem jogando, que essa equipe pontue mais do que vem pontuando. Isso é um tiro, né? Isso é uma tentativa. O Vila está arriscando nessa tentativa. Eu teria dado ao Rafael, ao meu ver, mais esse mês de junho. O Vila tem 2 jogos em casa, né? Um jogo contra o América em casa, um jogo contra o Atlético em casa. O time do Rafael em casa vai muito bem, tem um desempenho muito bom. Então eu penso que nesses 2 jogos o Vila poderia se reerguer na tabela. Tem um jogo fora contra o Amazonas, que não faz uma boa campanha, inclusive ex-time do Rafael Lacerda. Era um jogo que dava para o Vila pontuar também. Claro, se não mantivesse essa sequência de jogos ruins fora de casa. Então eu acho que esse mês dava para o Rafael se reerguer. Porém, era muito nítido que ele já não tinha grande prestígio com a diretoria colorada. Eu acho que isso ficou claro. Não falo nem de valor profissional, nem de nada assim de reconhecimento ou não. Mas eu já vi a diretoria do Vila propensa a mudar o treinador, mesmo antes. Imagino eu que o Rafael nunca foi aquela unanimidade, mas ele foi conquistando as coisas graças aos resultados. Nos clássicos, saindo muito bem nos clássicos, eliminando o Goiás, não perdeu para o Goiás, não perdeu para o Atlético, pelo contrário, ganhou dos 2 nos seus estádios. Isso tem valor para o torcedor, para a diretoria, para quem quer que seja. Ganhar clássico é sempre algo relevante. Então eu teria dado ao Rafael mais esse mês, mas não sou eu quem decido, e a convicção tem que ser de quem dirige. Se a diretoria do Vila não acreditava mais que o Rafael pudesse reerguer essa equipe, não acreditava mais que o Rafael pudesse fazer uma grande campanha e levar ao Vila à Série A, que é o objetivo grande do clube no ano, não tem por que manter, ok? Eu ainda via condições nele de se recuperar, mas se quem dirige, que é a diretoria, não via mais essa condição de recuperar, não via mais essa possibilidade do Vila ser mais competitivo fora de casa, manter o seu bom aproveitamento em casa, se eles entendem que isso não existia mais, tem que demitir mesmo, né? Porque a convicção tem que ser de quem comanda, seja a convicção de manter no cargo, seja a convicção de dispensar o treinador. E o Vila acabou, ao meu ver, adotando esse modelo padrão do futebol brasileiro, né? Esse hábito cultural do futebol brasileiro, mandando embora o técnico Rafael Lacerda. Qual o perfil agora, né, de treinador? Acho que cabe um grande debate também, mas penso que o Vila deveria procurar alguém que conhece muito bem a Série B e que é vitorioso dentro da Série B, porque não basta conhecer a Série B. Tem gente que conhece a Série B de tanto apanhar nela. O Vila tem que, ao meu ver, teria que buscar um treinador experiente, que conhece a competição, mas que já obteve êxito nela em algumas passagens, especialmente levando equipes para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver, né, como o Vila vai agir no mercado agora para trazer o substituto do técnico Rafael Lacerda. Tudo bem? E você, torcedor colorado, gostou da demissão? Teria demitido? Quais nomes te agradam para assumir a direção de técnica, a direção técnica ou time do futebol do Vila Nova? Fique à vontade aí no seu comentário, tudo bem? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.